Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que tem como tema o modelo de missões da Igreja de Antioquia. E nós já fizemos aqui no canal a primeira e a segunda parte, então eu convido você que ainda não assistiu, que depois você vai lá na nossa playlist EBD na Prática, aqui no canal, e acompanha lá o primeiro e o segundo vídeo, falando sobre essa lição de número 12, que tem como textuário dizendo assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E agora nós vamos para a terceira e última parte, falando sobre esse modelo de igreja missionária que foi a igreja em Antioquia. Nós já falamos nas outras duas partes sobre algumas características importantes, sobre oração, sobre o jejum, sobre o direcionamento do Espírito Santo, sobre liderança. Nós falamos também sobre a importância dos profetas no início da igreja lá em Antioquia e também sobre a importância dos doutores, que eram as pessoas dedicadas ao ensino muito mais específico da Escritura, do Evangelho, da Palavra de Deus, como queira, tá? Eram os doutores naquele momento ali que cuidavam e que realmente, como leigos, iniciaram a igreja em Antioquia. É importante que a gente coloque isso. Então, se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que aqui nós falamos sobre a palavra de Deus de uma maneira simples, bem direta, sem muita teologia profunda, sabe? Porque não é assim, não é o caso. O nosso canal aqui, ele quer tratar de uma coisa mais com uma aplicação muito mais simples para o nosso dia a dia, e por isso até a nossa playlist se chama EBD na Prática. Nós procuramos pegar o que nós vemos aqui nas lições da EBD e trazer para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Isso é a EBD na Prática. Então vamos para o ponto 3, que diz assim, ó: o serviço de missões. O início das missões cristãs. Esse é o tópico 1, subtópico 1. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo. Então começou lá em Antioquia, de onde Paulo partiu para a sua primeira igreja, ou primeira viagem missionária. E nós então afirmamos que Antioquia foi um polo, né, onde se enviava ou se enviou os missionários, e Paulo fez parte disso, fazendo assim, a partir dali, a sua primeira igreja missionária. Diz ainda, eles foram separados, é claro, pelo Espírito Santo para uma obra especial. Diz ainda, quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, eles levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Está lá em Atos 13, o versículo 5, que está dizendo aqui. Então, eles foram para a primeira viagem missionária, mas em determinado momento houve ali uma divisão entre eles. E João Marcos, que está dizendo aqui, ele que estava junto dos missionários, ele voltou para Jerusalém. Então, aqui esse subtópico fala sobre o início das missões, que partiu lá de Antioquia. E nós aprendemos em um outro tópico, na outra parte da lição, que Antioquia tinha muita diversidade, era um local muito popular, que tinha gente de muitas áreas. Então era um local que tinha um comércio, vamos dizer assim, então tinha muito fluxo de pessoas ali de várias regiões. Então foi um local muito bem estrategicamente escolhido para iniciar esse projeto. O ponto 2 diz assim, o roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos,
encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Em Chipre, como a gente já falou, em Antioquia da Pisídia, que é uma outra região. Tiveram também missões em Icônio, em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Então, é importante que, conforme eles foram caminhando, onde, assim eu entendo, tá, irmãos? Onde surgira uma oportunidade em uma determinada região para que eles falassem do cristianismo, falassem de Jesus, da causa, eles aproveitavam essa oportunidade. Por isso, aqui nós estamos listando, e está aqui, a gente pode acompanhar isso em Atos capítulo 13, esses vários outros locais, 13, 14, né? Que vai, 13, 14. Esses vários outros locais por onde eles passaram. Então, uma lição para nós aqui, bem prática. Eles estavam numa missão e onde eles passavam e viam movimento, tinham pessoas onde eles pudessem abordar, eles fizeram isso. Por isso o comentarista coloca aqui essas várias regiões onde eles passaram e certamente falaram ali do evangelho. Então diz assim, ó, basicamente nessas regiões a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado. Também tiveram perseguição e oposição ao evangelho, mas também tiveram batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram para Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida, entre aspas. Então, mais uma vez o comentarista lembra aqui, eles aproveitaram as oportunidades. Estrategicamente, onde eles passaram, eles falaram do evangelho. E o que ele está dizendo aqui também, apesar esses vários locais, certamente em cada um desses locais eles se utilizaram de uma determinada estratégia. Lembra quando Paulo estava lá em Éfeso e aí ele passou num local onde tinham ali altares a vários deuses e tinha um ali que era um altar que estava colocado ali, dito assim, ao Deus desconhecido? Então Paulo se aproveitou daquele momento ali para falar a todos ali que adoravam a Diana dos Efésios, né, e outros deuses, mas essa era a mais importante, era a mais adorada, a mais conhecida. E Paulo, ele queria mostrar para todos aqueles ali, se não me engano, era num local chamado Areópago, em que eles estavam ali reunidos. E aí Paulo olhou para aquele altar e falou assim, olha, é aquele ao Deus desconhecido ali que eu estou pregando a vocês, do qual eu estou falando. É a esse Deus desconhecido. Ele usou de uma estratégia. Então, irmãos, eu só estou dizendo isso para que, quando cada um de nós formos evangelizar, fazer uma obra, não só missionária, né, no campo missionário, mas uma obra de evangelização, nós precisamos entender que determinados locais você precisa pedir ao Espírito Santo um senso ou um bom senso, que ele desperte em você um bom senso e sabedoria para que você use as palavras certas ou que em determinado momento você consiga fazer uma leitura que aquele local ou aquele exato momento não é o melhor momento para você parar e ficar ali querendo chamar a atenção da pessoa para ouvir o evangelho. Nós precisamos estar ligados nisso também. De repente você vai para o meio de uma comunidade e aí a gente fica triste com isso, porque às vezes a gente vê uma percepção, né, de pouca vigilância aí. Porque às vezes a pessoa vai lá, o camarada está ali numa situação de risco, uma situação de ansiedade, uma situação ali de medo, sabe? E aí, às vezes o crente vai lá e para e fica falando, não é objetivo, não é... Às vezes entra na frente da pessoa, a pessoa está ali ligada, olhando, fazendo uma vigilância, tá entendendo o que eu estou dizendo, né? E aí a pessoa fica ali na frente do camarada e isso incomoda. Então, estratégia,
nós precisamos se utilizar de estratégias. Por isso, a igreja precisa se dedicar a ensinar sobre a evangelização e, obviamente, quando a gente se dedica a isso, nós vamos se dedicar a montar estratégias para locais específicos, para determinadas situações onde você pode entrar para falar do evangelho e quebrando o gelo, como que você pode fazer isso, para não ser intransigente, porque isso também conta, irmãos. Se você num primeiro contato, dependendo do que você falar, você já afasta a atenção da pessoa em relação ao que você vai dizer. E o diabo, nosso adversário, ele está pronto a se aproveitar dessas situações e fazer com que aquela pessoa realmente menospreze o que você vai falar. Então precisamos ficar atentos a isso. Estratégias para que a gente fale do evangelho de maneira oportuna e organizada. É bom lembrar isso. Diz assim, ó, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Olha que interessante. Curas divinas, igrejas que foram fundadas, libertação ocorreram e a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Tanto é que Paulo, em determinado momento, ele fala, se não me falha a memória aos romanos, que a palavra, a pregação dele, não foi simplesmente por sabedoria, palavras de sabedoria humana, mas sim em demonstração de poder, de espírito e de poder. Lembrando que Paulo, apesar de tudo isso, ele sempre levava toda a glória, toda a honra ao nome de Jesus. Paulo não se aproveitava dessas situações em que o poder de Deus se manifestava através dele. Ele se utilizava disso tudo para a glorificação e exaltação do nome de Jesus. Tá? Eu lembro também de João Batista, quando ele disse assim, ó, convém ou importa que ele cresça, o Senhor Jesus, e que diminua eu. Então, são alguns pontos aqui que nós precisamos estar atentos, irmãos. Existem muitos aí que estão se levantando como pregadores, missionários, e que fazem e acontecem e tal, mas essas figuras, eles se colocam como que assim, como que se o poder fosse deles. Eles fazem alguns tipos de comentário e tem uma postura que parece que assim, se eles não tiverem naquele lugar ali, não vai acontecer absolutamente nada. Porque parece que não é o Espírito Santo que opera, mas é só através daquela pessoa. Então, já muitos charlatões têm se levantado no meio cristão, evangélico, e enfim, em muitas igrejas aí, pequenas, grandes, médias, novas, velhas, tem se levantado figuras aí inusitadas, nós temos que falar assim. Porque tem uma postura de que não é como João Batista falava, convém que ele cresça e que diminua eu. Não, convém que eu esteja aqui para que a manifestação do poder de Deus aconteça. Por isso, venham, tragam as suas ofertas. É bom a gente lembrar disso. Infelizmente, nós temos que comentar essas coisas. É doído? É. E aqui ninguém está fazendo nenhum tipo de divisão na igreja. Porque às vezes tem pessoas que ouvem um comentário desse tipo e acham assim, que a gente está dividindo a igreja, que isso, que aquilo. Meu irmão, olha, a Bíblia dá respaldo para nós quando nós observarmos alguma coisa que foge à realidade da Escritura, nós temos liberdade para expressar a nossa opinião. Agora, se a carapuça vai servir para uma ou para outra pessoa, aí é com elas mesmas, mas nós temos que expressar a nossa opinião. E você que está ouvindo, você vai fazer como Paulo falou, os Tessalonicenses, eu falo sempre aqui no canal. Você vai examinar tudo e vai reter o bem. Porque, infelizmente, é o que acontece. E o próprio Jesus alertou a todos nós a respeito disso. E ainda foi ratificado que
Paulo, né, ele dizendo lá em Timóteo que, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites, dos prazeres, da fama, de ser conhecido, do like, disso, daquilo, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. E aí, eles têm aquela aparência de piedade, porque eu costumo dizer o seguinte, irmãos, nós precisamos falar da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, típico aqui do meu canal. Pode até parecer estranho. Ah, mas Eduardo, você faz um vídeo, eu tô com a camisa do meu time, um time que eu torço, e aí, você faz de boné e tal. Tem gente que se incomoda com essas coisas. Mas eu preciso dizer para você, ou para quem quer que seja que se incomode com isso, que é importante que você retenha a palavra, o ensino. Não fique pura e simplesmente olhando para o figurino de quem está falando. Sabe por quê? Porque da mesma forma que eu estou aqui desse jeito simples, descontraído para falar com você, existem outros que estão se vestindo com uma capa muito bonita, muito bem ajustado, ternos caríssimos, tá? Gente fina, mas que estão pregando, ensinando heresias, levando o povo, se aproveitando do povo, e talvez porque o povo está se importando muito mais com a aparência do que com o conteúdo. É importante eu falar isso aqui, porque a gente tem que estar atento. Ouvir, mas é o fulano de tal, não importa que é o fulano de tal. Está na Bíblia? Vamos conferir. Sabe por quê? Paulo, quando ele falava lá, se não me engano, aos Tessalonicenses mesmos, ele falou sobre os bereanos. Tinham lá, em Atos, melhor dizendo, ele lembrou isso. Os bereanos, que eram pessoas que, lá da região de Bereia, que eles, quando Paulo falava alguma coisa, eles pegavam a Bíblia para conferir se realmente o que ele estava dizendo era verdade. Então a gente precisa ficar atento a isso daí. Então, terminando aqui, diz, olha, aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. Olha o que o comentarista colocou aqui. Por que isso? Porque existem missionários que estão aí no campo, e aí quando você pergunta, de qual igreja que você é? Onde você congrega? Quem é o seu pastor? Aí o missionário, ele tem a cara de pau de dizer, não, eu não tenho pastor, meu pastor é Deus. Não existe isso, meu irmão. Você é um missionário, você vai receber ele na tua igreja, você precisa se ater a esses fatos. Por quê? Porque senão você vai, vou falar uma linguagem aqui bem simples, senão você vai estar comprando gato por lebre. Olha isso, hein? O missionário tem que ter compromisso com a igreja dele, a igreja que o enviou em missões. Aqui está dizendo que Paulo e a comitiva que estava com ele saía, fazia a obra missionária e voltava. Para quê? Para prestar contas, para contar o que aconteceu. Então por que hoje surge aí missionário que ele é um missionário independente? Não é bíblico isso. Não tem respaldo bíblico aí. Então, missionário tem que ter compromisso com uma igreja, tem que estar respaldado debaixo da unção e direcionamento de um pastor, ou mesmo que ele venha através de uma agência missionária, tá? Escuta bem isso que é importante, para você não sair colocando qualquer um aí que se intitula missionário para estar dentro da tua igreja. Segundo, teremos oposição e obstáculos na obra missionária. Isso aqui a gente já viu em outros episódios, e aí nós vamos para a conclusão que diz o seguinte: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Rotina. Falar de missões, evangelizar, inteirar o povo a respeito de evangelização e de missões tem que fazer parte da rotina. Assim, essa igreja está cumprindo o propósito. Agora, tem igrejas aí que não está fazendo isso não, que dá muito mais ênfase ao louvor, aos grupos de louvores, aos ministérios de louvor, principalmente, e a oração, tem que orar, isso e aquilo, tudo bem, tem que orar, mas e a obra missionária? E a evangelização? O quanto que a igreja tem investido nisso?
É só para a gente lembrar, né? Então vamos lá. É nossa tarefa, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja, orar e jejuar por missões. Por isso eu convido você que chegou até aqui e já conhece o nosso canal, nós estamos falando sobre essa questão das missões nesse trimestre. Eu convido você, acessa lá o Missão Portas Abertas, o site deles, eu vou deixar aqui no comentário ou na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar. Começa a se inteirar aos poucos, tá? Se você criar uma rotina de sempre estar observando o que a Missão Portas Abertas coloca lá, ou a Missões Mundiais, ou a Jocum Brasil BR, tá? Jocum BR, o que eles estão colocando, ou a Sename também. Se você for se inteirando sempre a respeito disso, Deus pode, através do Espírito Santo, despertar você para a questão da importância da evangelização, da oração e do jejum em favor da obra missionária. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família toda. Traga libertação e cura à sua família, para a glória do nome do Senhor. Esse é o nosso pedido ao Senhor neste momento. E se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que é importante para nós. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, não custa nada e vai ajudar muito o nosso canal aí se expandir e a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas. Que Deus te abençoe e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.